Meus caríssimos alunos, cá estamos novamente dando continuidade. Estamos a continuar a trabalhar com o módulo 12, módulo que finaliza o nosso curso de psicanálise. Nós estamos hoje no bloco B do módulo 12, primeira parte de 3 partes. Trabalhamos recentemente diversos elementos do legado freudiano. Hoje estamos a falar de Freud e da cultura. Vamos chamar a atenção para 2 obras conhecidas de vocês, O Mal-Estar na Civilização e o Totem e Tabu. Mal-Estar na Civilização para identificar a visão de Freud a respeito da cultura. Entendia ele que a cultura, carregada de normas e de regras, era para se garantir um controle dos instintos, dos impulsos instintivos, por meio de regras. Já conversamos sobre isso. Em relação ao Totem e Tabu, Freud vai nos lembrar da proibição ao incesto e vai nos lembrar da experiência da culpa coletiva. A experiência da culpa coletiva nos encaminha para o mundo das regras morais. Bem, voltando ao início. Estamos a falar hoje de Freud e da cultura, a partir de suas 2 obras. Vamos abordar a questão da repressão dos instintos humanos por meio das regras, evidentemente na visão freudiana. E vamos abordar também a experiência religiosa como uma experiência infantil, de poder, de paternidade, na visão freudiana. Nossa experiência de desejos inconscientes provocados pelas pulsões encontra nos controles sociais limites, muitas vezes verdadeiros, muitas vezes falsos, mas não deixam de ser limites. Recentemente falávamos de Eros e Thanatos, a experiência de vida e a experiência de morte. Lembrando as regras para regular os nossos impulsos, acompanhadas com frequência da experiência do sentimento de culpa. Vocês se lembram do complexo de Édipo, a experiência da dinâmica familiar refletindo na identidade psíquica do menino e da menina. Evidentemente, nos tempos de hoje, estamos a viver a diversidade das famílias, diversas tipologias de famílias. Como experimentar essa dinâmica familiar no século XXI e como ressignificar o complexo de Édipo. Este é o espírito do nosso trabalho. Os textos caminharão nessa perspectiva e as considerações são breves. Falando da sociedade, falando a partir dessas 2 obras, O Mal-Estar na Civilização, Totem e Tabu, lembramos da mitologia, os mitos. Os mitos expressam verdadeiras expressões do nosso inconsciente coletivo. Observem, praticamente trabalhamos quase todo o nosso curso, ou parte do nosso curso de modo significativo, por meio da mitologia
grega. É uma forma de identificar, de experimentar as expressões simbólicas do nosso inconsciente. Quando nós procuramos caracterizar, definir a nossa identidade psíquica. Observem, então, no encontro de hoje, os textos que abordarem a mitologia. Temos também um diálogo entre a psicanálise e as expressões artísticas. Estamos a falar das expressões simbólicas novamente do inconsciente por meio das artes. Curiosamente, se apresenta tanto na experiência da religiosidade quanto na experiência da criatividade artística, sempre nos chama a atenção o conceito da sublimação. Dirigir essa energia sexual e também essa energia que nos movimenta a partir dos impulsos instintivos para atividades criativas. Observem, por exemplo, na religião, como a religião nos conduz dentro de crenças e práticas. E passo a apresentar a vocês os recursos que poderão ajudar a aprofundar a proposta do curso em termos de ensino-aprendizagem. Lembrando que nós estamos no módulo 12 a falar da síntese final dos diversos conceitos abordados. Aqui estamos a experimentar um pequeno gosto de cada um dos conceitos. Então vamos aos nossos recursos para facilitar o nosso trabalho. Eu estou na plataforma de aprendizagem da empresa. Vocês vejam, estamos a falar hoje de cultura, bloco B, primeira parte de 3 partes do bloco B. Freud e cultura. Aqui nós temos mais ou menos os temas. Freud e a cultura, complexo de Édipo e a dinâmica familiar, psicanálise e a questão do mito, psicanálise e a arte, psicanálise, religião e rituais. Como sempre, o primeiro texto é sempre um texto de síntese final, e vocês observem, apenas apresentando o material para vocês. Freud e a cultura, aqui temos uma visão freudiana a respeito da cultura, e a gente se dá conta da visão de cultura em 2 obras, Totem e Tabu e O Mal-Estar na Civilização. Cultura como fonte de repressão aparece na obra, o totemismo com a questão da proibição do incesto e da consciência da culpa coletiva aparecerá nessa obra. E aí, aqui, Freud argumenta que o mal-estar da civilização resulta do conflito entre desejos instintivos, pulsões sexuais ou agressivas, e as exigências de ordem e controle da sociedade. Bem, por conta de vocês. Eros e Thanatos, nós temos uma ideia, pulsões de vida, pulsões de morte, a experiência, essa dinâmica da vida que nos movimenta, e ela se apresenta, né, por meio das culturas, da experiência da religião, da experiência das leis morais, e aí em diante. Interessante observar vocês no estudo, na leitura, o lugar da culpa e a questão da moralidade. Passando para o complexo de Édipo, vai nos chamar realmente sempre a atenção para a dinâmica da família em que nós fomos educados, e no trabalho de vocês com os analisandos, estar muito atento à dinâmica da família, é o espelho dos nossos movimentos, é o espelho da nossa identidade psíquica. Vale a pena sempre considerar
o complexo como ponto de partida. Freud entendia que era universal. Hoje temos algumas reservas. Então, a família tem um lugar de importância e é determinante na identidade dos filhos, na nossa identidade. Impactos não é o caso. Aqui, psicanálise e mito, comentei com vocês. A psicanálise vê mitos e contos de fadas como expressões do inconsciente coletivo. Vocês aprofundem essas ideias por meio de desejos reprimidos, conflitos universais, por dramatizações de forma simbólica e cultural que nós experimentamos a partir da região, da cultura onde nós vivemos. E, finalmente, aqui, quarto, a questão da psicanálise e a arte. A arte realmente é uma expressão do nosso inconsciente coletivo. Fizemos um bom trabalho por meio das produções artísticas e culturais. Então, um tema já familiar a vocês. Finalmente, religião e os rituais. Por que a religião trabalha tanto os rituais? Rituais. Observem. Ritual para nascer, batismo, ritual para, num período da adolescência, para assumir algum compromisso, ritual de casamento, ritual de penitência, ritual de morte. Por que a religião trabalha tanto os rituais? Observe aqui a questão da experiência da paternidade, do poder paterno, do reflexo, a experiência da culpa, a função social da religião. Então, material que nós já estudamos. Vamos para o próximo texto. Nós temos aqui também, fiz, porque alguns me pediram, que quando trabalhasse os subtemas, também fizesse, como eu trabalho sempre um pacote de 5 subtemas, que trouxesse uma síntese aqui. Então, nós estamos a falar de cultura e, nesse bloco, desafios que a psicanálise recebe por meio da cultura. Uma cultura de violência e de traumas. A prevalência da violência tem impactos profundos no desenvolvimento psicológico, muitas vezes deixando marcas inesquecíveis na psique. É um texto interessante, uma abordagem interessante. Aqui apenas uma abertura, um aquecimento. Vocês terão acesso ao texto. Apenas retificando a minha fala. Nós já fizemos, eu queria apresentar o primeiro texto. Vamos ver se eu encontro aqui. Visão geral. Aqui nós estamos nesse texto como iniciação. Uma visão geral dos temas abordados dentro da ideia dos diálogos. Então temos aqui violência e trauma que experimentamos no nosso dia a dia ou na nossa história. Temos a experiência de preconceitos e discriminação do ponto de vista da cultura, das expressões religiosas, dos valores e crenças. Nós temos a questão do autismo como desafio e da neurodiversidade. Estamos a falar de desafios da realidade à psicanálise. Nós temos a questão do cibersegurança e a questão da privacidade. Todos os lugares que nós estamos a caminhar sempre existem as câmeras. Aqui na minha região, quase todas as ruas, quase todos os espaços públicos de eventos, é um bairro carregado de câmeras. Nós estamos vivendo a cibersegurança. E, finalmente, despersonalização e realidade virtual. Já comentamos bastante com vocês. Então, aqui nós temos a síntese desse material. E aqui, então, nós voltamos à plataforma e temos, então, a sequência dos textos. Texto voltado para violência e trauma, um texto voltado para preconceitos,
um texto voltado para a questão da cultura, um texto voltado para, vamos aqui, não explicitei, preconceito, um texto voltado para autismo e neurodiversidade na psicanálise, o terceiro texto. No quarto texto, nós temos desafios à cibersegurança e à privacidade da psicanálise. E, finalmente, a questão da despersonalização e a realidade virtual na psicanálise. Textos interessantíssimos, vale a pena o tempo de vocês para tomar ciência, tomar conhecimento desses desafios que são colocados na perspectiva de diálogo com a psicanálise. Perfeito? Vamos aos dois últimos. Aqui nós temos David Zimmerman, texto 14, a questão do insight, elaboração e cura na psicanálise, todo o trabalho que o terapeuta, que o psicanalista faz analisando, justamente com a intenção de trabalhar uma introspecção e, com o tempo, na progressão da introspecção, provocar insights. Então, é um texto muito interessante. Vocês poderão ler com calma a relação entre insight, elaboração e cura, o papel do analista na facilitação de insights e elaboração, a importância da repetição e da transferência no processo de cura e integração final, insight, elaboração e cura como um processo contínuo. Perfeito? Um material muito interessante para uma leitura silenciosa, solitária, num bom espaço, num bom momento. E o final, última, nós temos aqui qual é o papel da transferência emocional na psicanálise. Já trabalhamos a transferência contra transferência com diversas abordagens. Hoje, voltamos a pensar a transferência emocional. Ela é central na psicanálise, é justamente o espaço das expressões de sentimentos e emoções dirigidas ao terapeuta, ao psicanalista, revivendo experiências do passado, revivendo figuras significativas do passado. Leiam com calma, o texto agrega a transferência como ferramenta de exploração e reflexão, a transferência e o papel do analista, sempre consciente, a transferência como processo dinâmico e imutável. A transferência emocional é um fenômeno estático, não é estático, ela é dinâmica e mutável ao longo do processo terapêutico. Integração e resolução de transferência. A integração e resolução de transferência são metas importantes em psicanálise. Permite tirar o paciente daquela areia movediça, daquele ciclo de repetição de padrões emocionais inconscientes. Perfeito? E aqui eu acho que fecha. Meus caríssimos alunos, com isso estamos aí a finalizar a nossa reflexão. Mais que reflexão, tratava de apresentar os recursos mnemônicos, recursos esses que permitam uma revisão, uma retrospectiva do nosso trabalho. Então, paramos por aqui. Que vocês tenham um bom estudo, uma boa reflexão e até nos vermos novamente no 12º módulo, no bloco B, segunda parte do bloco B. Até nos vermos.
novamente.